Capítulo 142 A Peste do Diabo 3. Houve 7 deuses no continente Eif desde os tempos antigos. Eles eram seres celestiais que administravam o continente sob a vontade do Criador. No entanto, eles gradualmente assumiram a posição e o papel do Criador, e em algum momento o Criador desapareceu da mente de todos. O Criador não interveio, embora a doutrina da luz tenha falsificado suas escrituras e documentos e distorcido a verdade. Ao contrário dos 7 deuses, o Criador nunca apareceu no continente Eif e nunca deu ajuda direta àqueles que acreditavam nele. Sua intenção final era desconhecida. No entanto, Eteria Rodinos especulava que isso tinha a ver com a natureza do sistema. O Criador está tentando controlar precisamente o poder do deus demônio Azura. Essa é a força motriz que muda o sistema. Enquanto Helena caminhava pela costa onde os caranguejos rastejavam, ela falou em tom firme. Karen olhou para ela com uma expressão confusa. Não existem apenas 7 deuses neste mundo. Os deuses também existem em diferentes dimensões. Pode-se dizer que o deus demônio é um deles. Os deuses eram os agentes do Criador. Em alguns aspectos, eles eram semelhantes aos anjos, mas receberam uma tarefa mais ativa. Entretanto, a posição e o papel do deus demônio eram bastante incomuns e fora do comum, então sua identidade não era clara em comparação com outros deuses. Isso é verdade. É bem estranho. Os demônios estão em confronto com os deuses, mas seu governante é o deus demônio. Isso é prova de que o deus demônio não fazia parte da criação intencional original do Criador. Nós realmente não sabemos os detalhes, no entanto. Helena fez uma pausa para não mencionar nenhum conteúdo desnecessário no livro profético. O Wilk parou de andar de repente quando ela tentou abordar um novo assunto. Por que você parou de repente, Lord Wilk? Há um naufrágio ali. O Wilk apontou para o outro lado da praia. Como ele disse, havia um navio com o casco quebrado na costa. O grupo foi até lá para ver se havia sobreviventes. Eca! Eles ouviram o gemido de um homem no convés. O Wilk subiu ao convés usando a rede fora do casco e confirmou a identidade do homem. Um olhar de surpresa tomou conta de seu rosto. Allen. Arquimago Allen, seu amigo mais próximo no passado. Seu talento mágico inato foi reconhecido pelo grande sábio arcano e se tornou seu sucessor. Ele fez seu nome atacando a Torre do Orgulho construída pela bruxa Trívia. De acordo com o passado, ele deveria estar no Principado de Croa, a leste do Sacro Império Aperiano. Por que ele está aqui? O futuro mudou por minha causa. Ele estava falando sobre o efeito borboleta, um fenômeno em que pequenas mudanças causam reações em cadeia e acabam causando uma grande mudança. O Wilk ficou nervoso e impaciente porque queria se tornar um arquimago como antes. Você pode curar esse homem, Helena. Vamos ver. Sua mente e corpo estão fracos, mas não acho que sua vida estará em perigo se cuidarmos dele de agora em diante. Depois, ela lançou um feitiço mágico e Allen acordou-se contorcendo, vomitando água do mar. Eca! Você pode nos ouvir? Quem é você? Os olhos azuis de Allen cheios de medo olharam para o Wilk. O Wilk pegou um cobertor e cobriu Allen com ele. Eu sou um aventureiro de outro mundo como você. O que aconteceu com você no mar? Nós conhecemos piratas. Eles eram pessoas realmente perigosas. Tremendo de hipotermia, Allen relatou suas experiências. O Wilk franziu a testa profundamente enquanto ouvia o final. Os membros do seu clã foram capturados por Edward Teach. Sim, Barba Negra disse que precisava de mais escravos. Parece que eles estão aumentando seu poder em uma ilha no Mar Negro. O Mar Negro era a área a leste do continente Eif. Esse nome foi atribuído a ele devido ao aparecimento de muitos monstros marinhos nas fortes tempestades, que deixavam a água preta. O Wilk não esperava que Edward Teach usasse uma zona tão perigosa como base. Nessa situação, era possível que alguém do mundo demoníaco o estivesse ajudando. Há uma boa chance de que ele tenha se subordinado a Aleister depois de ser abandonado pelos reis demônios de Ars Notoria. Aleister. Eles mencionaram esse nome quando pegaram uma pílula roxa desconhecida. A pílula roxa da qual Allen estava falando era a fruta de Cliport. O Wilk demonstrou grande interesse na história quando a pílula foi mencionada. Os subordinados também pegaram a fruta? Sim. Mas, parece que eles têm escassez disso, já que mencionaram que apenas os executivos e superiores do grupo pirata poderiam recebê-lo. Acho que a distribuição não está funcionando direito por lá. Mas por que seu clã deixou o Principado de Croa para vir para cá? Aquele país deve ser um lugar bem seguro. Geograficamente, o Principado de Croa estava localizado no nordeste do continente ocidental.
Os únicos países com os quais fazia fronteira eram o Sacro Império Aperiano e o Reino Enoa, sem incluir o Canal a leste. Entretanto, como Alice do Reino Enoa não conseguiu obter a classe Rainha de Sangue, ela não seria uma oponente adequada para a Rainha Elfa Orfélia no Principado de Croa. Os próximos comentários de Allen pegaram o Wilk completamente de surpresa. Não sei o que você quer dizer. É um campo de batalha completo. As duas rainhas de raças diferentes estão em guerra total uma contra a outra, já que não se dão bem. Duas rainhas? Sim, Alice, a Rainha dos Espinhos, e Orfélia, a Rainha Elfa. Suas personalidades e atributos são completamente opostos. A Rainha dos Espinhos. O Wilk levantou a cabeça e olhou para o céu. Havia alguma classe oculta que ele não conhecia na Floresta Primordial ou no Desfiladeiro do Aventureiro. Ou houve intervenção de outro ser transcendental. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas estava claro que as coisas não estavam muito boas para o Principado de Croa. Quais são as características da raça governada pela Rainha dos Espinhos? Eles são algum tipo de variante. Eles são chamados de Kazakhs. Eles parecem uma mistura de monstros e demônios, e têm olhos vermelhos com asas finas. Segundo a descrição, eram quimeras com formato semelhante ao de um anjo caído. O Wilk estalou a língua quando ouviu que o exército do país havia se aliado à Rainha Elfa Orfélia, mas ainda lutava muito contra seus inimigos. Teria sido melhor se ela fosse a Rainha Vampira. Existem vampiros no continente Eif. Não, falo sobre isso depois. Você consegue se mover? O tempo era curto. Eles tinham que fazer uma cura para a doença fantasma antes do pôr do sol e retornar para a vila. Allen assentiu silenciosamente e se levantou enquanto agarrava a mão estendida de Wilk. Mas o que você estava fazendo aqui? Você não parece ter vindo aqui para um passeio. Estávamos procurando ervas medicinais para curar uma doença infecciosa. Wilk explicou brevemente a situação no reino da Lídia. Allen olhou convincentemente para Helena e Karen. Todos, vocês são meus salva-vidas. Eu gostaria de ajudar de qualquer forma que eu puder para retribuir. Eu sou um mago muito habilidoso, sabia? Então vamos dar uma olhada rápida dentro da nave antes de partirmos. Embora já tivessem sido roubados por piratas uma vez, alguns itens podem ter sido deixados para trás. Enquanto Wilk expandia seus sentidos, um grito feroz ressoou no ar. Era um grupo de pássaros com asas de fogo que ele havia conhecido no passado. Perfeito! Eles farão uma refeição deliciosa. Wilk imediatamente invocou Tritão e apontou para o céu com o dedo. Pegue-os, senhor marinheiro de primeira classe. Aspas reticências aspas. Tritão levantou a espada mágica Rangilt como se não se importasse mais e não estivesse surpreso. Então, flechas de gelo se formaram ao redor da lâmina e voaram em direção aos pássaros. Facada! 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 Com sons frios e penetrantes, os pássaros com asas de fogo começaram a cair no convés, um por um. Oh, é a primeira vez que vejo esse vassalo. Por que ele não apareceu até agora? Eu esqueci dele porque estava ocupado. Aspas reticências aspas. Desde sua primeira aparição, o valor de Tritão diminuiu gradualmente na mente de Wilk. Enquanto Tritão reunia os pássaros de um lado, Wilk desceu o convés e foi em direção à cabine. Todos os membros do clã que escaparam com você morreram. Eu não sei. A nave de repente colidiu com algo e eu perdi a consciência. Alguns dos passageiros eram elfos. Elfos. Os elfos, chamados de povo da floresta, eram fracos no mar. A maioria deles provavelmente não sobreviveu. Mas a morte provavelmente era melhor do que ser arrastado pelo Barba Negra. Por causa de sua bela aparência, os elfos eram frequentemente vendidos como escravos sexuais. Sim, eu sou na verdade um mago humano servindo a Rainha Elfa Orfélia. Eu vim até aqui por causa de uma ordem dela. Depois de vasculhar o chão bagunçado, Allen deu uma explicação adicional. O Principado de Croa estava atualmente em crise devido ao ataque de pinça entre Alice, a Rainha dos Espinhos, e os demônios. Embora 5 paladinos do Império tenham sido enviados para lá, eles não conseguiram resolver o caos. Enquanto isso, a Rainha Elfa Orfélia teve um sonho. Uma planta misteriosa que crescia em um penhasco na costa oeste do reino da Lídia amarrou Alice, a Rainha dos Espinhos, e a secou até a morte. A Rainha Elfa Orfélia julgou esse sonho como uma revelação sobre sua divindade guardiã, aquela que o salvaria. Uma pequena expedição foi enviada secretamente com Allen como comandante. A viagem foi tranquila até que encontraram a tripulação do Barba Negra na costa do Reino Norton. As coisas ficaram complicadas. Wilk coçou a cabeça quando ouviu as palavras de Allen.
Incidentes que não ocorreram em sua vida passada estavam acontecendo ao redor do mundo. Isso não era desejável para o Wilk, pois ele confiava em suas memórias do passado ao fazer planos para o futuro. Muitas coisas já tinham mudado, então ele não conseguia entender facilmente onde corrigir as coisas. Quando Wilk pensou se deveria revisar o plano existente, ele ouviu um rangido em uma cabine. Um sobrevivente? Helena se aproximou da cabine e tentou agarrar a maçaneta da porta. O Wilk de repente a empurrou para o lado e brandiu grandia. Estrondo. Uau! Em pouco tempo, a porta da cabine se abriu violentamente, e um monte de flechas azuis voou em direção ao Wilk. No entanto, os ataques foram neutralizados pela Rainha Fantasma Serpente Estelar. Depois, o Wilk diminuiu a diferença e acertou o abdômen do oponente com o punho de grandia. Um grito delicado ressoou na cabine. KYAA. Uma mulher elfa. Ela tinha a aparência típica de uma elfa, mas tinha uma lágrima ao redor dos olhos. O Wilk falou depois de pegar o arco longo em suas mãos. Você está atacando por causa da energia demoníaca dentro de mim. Sim, demônios são criaturas repugnantes e vis. Os olhos azuis da mulher elfa brilharam através de sua franja loira. Seu ódio queimava como uma chama. Aparentemente ela esteve em situações ruins com demônios. Então você está viva, Reina. Reticências. Allen, você também se juntou à facção dos demônios. Quando Allen entrou na cabine, os olhos de Reina se arregalaram. Allen balançou a cabeça e apontou para Helena ao lado dele. Eles são meus salva-vidas. E como essa linda mulher é uma santa, eles não podem estar do lado dos demônios. De jeito nenhum. Mas esse homem é definitivamente um demônio. Reina olhou para o grupo de Wilk com uma expressão hesitante. Então Karen se aproximou dela e sorriu amplamente. Não se preocupe, senhorita. O Sr. Wilk não é uma pessoa má. Então por que você tem energia demoníaca? Você foi forçado a assinar um contrato com um demônio. O Sr. Wilk é descendente do antigo deus demônio. Karen ouviu falar de Wilk durante suas conversas. Mas suas palavras deixaram Reina ainda mais confusa. O que você disse? Ela não apenas encontrou piratas, mas desta vez, ela estava enfrentando o deus demônio. Seus olhos tremeram numa mistura de surpresa, choque e medo.